entrevista desse mês é muito especial, porque é com uma pessoa que eu adoro, uma nutricionista assim, que eu admiro muito como pessoa e como profissional, Ana Lúcia Lima. Obrigada pelos elogios. Ela sabe que é verdade. Gente, vocês não reparem que eu tô com problema de voz, vocês vão perceber que minha voz vai oscilar, mas tá tudo bem. Ana Lúcia, ela teve uma ideia genial. Ela foi uma nutricionista de ponta sempre. Eu a conheci antes dela criar o negócio dela e eu lembro direitinho que ela falou que ia fazer algo muito diferente. Você nunca esquece disso, né? Não esqueço, porque foi muito legal. Ela falou assim, Ju, vou criar um negócio que vai abalar as estruturas de Goiânia e do Brasil. Vou criar uma farmácia onde eu vou manipular os suplementos de maneira personalizada. E assim, a Ana Lúcia, que é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás, que é pós-graduada em Nutrição Clínica Enteral e Parenteral pelo GANEP, criou uma farmácia chamada Superforma, uma farmácia de manipulação. Está fazendo 10 anos. 10 anos agora em outubro. Aniversário da farmácia. E foi a primeira farmácia do Brasil a manipular suplementos personalizados. Ana, parabéns pela ideia. Obrigada. Me conta primeiro a questão da Ana Lúcia nutricionista. Como é que aconteceu essa sua escolha? Foi uma coisa que aconteceu de repente? Ou você sempre sonhou ser nutricionista? Como que foi? Nunca sonhei. Não fiz aqueles testes lá vocacionais para saber nem nada, porque eu acho que lá é muito direcionado, eu não assim, acredito muito naquilo. E resolvi o curso de nutrição, assim, eu nem lembro, para te falar a verdade, eu nem sei assim, o momento que eu decidi. Eu só lembro que eu resolvi e que meu pai, minha mãe apoiaram tudo, mas assim, ninguém conhecia muito a nutrição naquela época. Entendeu? Como foi comigo? Que eu tenho já, formei em 2002, né? 13 anos de formada. Então era um curso pouco conhecido. E na época eu estava tão perdida que eu prestei para engenharia de alimentos na Católica. E na verdade, assim, exatas era meu fraco demais. Então imagina fazendo engenharia de alimentos. Eu peguei engenharia de alimentos, olhei para alimentos e esqueci engenharia. Ainda bem que eu não fiz. Então, na verdade, eu não passei. Exatamente. Eu prestei para os dois. Para engenharia de alimentos na PUC eu não passei e passei na Federal para nutrição. Mas então, a nutrição era até mais concorrida. Bem mais concorrida. Ah, então foi conspiração de engenharia de alimentos tipo, deu 8 por vaga e o meu curso deu 22, nutrição deu 22 por vaga. É porque lá no fundo do seu coração você queria fazer nutrição. Deus, né? Então foi assim, aí foi nessa... Eu não conhecia nada do curso, não conhecia nenhuma nutricionista, não tinha relacionamento nenhuma. Não tinha referência? Não, nenhuma, zero. Então assim, eu fiz o curso achando que realmente eu ia gostar. Mas tem uma questão, eu sempre fui muito interessada nessa questão de dieta, de alimentação, então sempre me chamou a atenção isso. Então foi, eu acho que por esse lado que eu fui para esse lado, né, da nutrição, por causa dessa questão que eu gostava, sabe? De ver rótulo de alimento, eu já gostava desde aquela época. E aí você trabalhou um tempo em empresas de nutrição clínica, antes de fazer a sua farmácia. Como que surgiu essa ideia, assim, a sua experiência de trabalho para chegar a criar o seu negócio? Pois é o seguinte, quando eu formei na Federal, o meu pai é uma pessoa muito empreendedora, né? E ele sempre colocou a gente muito pra frente. Nós somos 3 irmãs, por mais que eu não tenha irmão, mas ele sempre falou que a gente tem que ter a nossa profissão, o nosso negócio e tudo. Quando eu formei, ele não me deixou procurar emprego. Ele falou, não, você não vai trabalhar, porque hoje em dia só um curso superior, você não vai ter nenhuma capacitação técnica, você vai estudar mais. Olha o que você quer fazer e você vai estudar. Eu não quero que você arrume um emprego para ficar aqui em Goiânia, montar um consultório e começar a trabalhar. Você vai ter muito tempo, eu lembro direitinho me falando, você vai ter muito tempo para trabalhar na sua vida. Nossa, que legal esse apoio e essa visão dele, né? Demais. E aí, eu nunca tinha morado fora de casa. Então, assim, lá em casa a gente tinha muito casa, muito família. E eu nunca tinha morado. E aí eu lembro que tinha uma colega que tinha ido lá pro GANEP. E eu achei super interessante. Que aí eu vi que eu estava gostando da parte clínica.
pelo estágio que eu tinha feito em clínica, eu me identifiquei muito com essa área. Então você sabe que a sua formação na faculdade acabou te direcionando, o seu trabalho influenciou nisso. A graduação influenciou diretamente na criação, no sentido do seu negócio. Exatamente, exatamente. Porque foi a área dentro do curso que eu mais gostei, entendeu? O estágio que eu mais gostei. E aí eu procurei pelo GANEP, na verdade, isso já era no mês de maio. Após o GANEP já tinha começado, já estava no 3º módulo. O estágio no GANEP já tinha começado também a turma. Eu falei, não, eu vou tentar, vou mandar o currículo e tal, porque lá eles só pegam estagiários formados. Então a gente vai para lá para fazer estágio, exatamente. E é um estágio pago, a gente tem que pagar para fazer estágio. E aí deu tudo certo, porque me aceitaram na turma de pós, com que depois eu iria fazer os 2 módulos que eu não tinha feito, e o estágio também. Então assim, eu arrumei minhas coisas em 2 dias. Que eu precisava ir, porque já ia ter uma turma, na próxima semana seguinte eu precisava estar lá. E eu já tinha perdido. E isso que você está contando é engraçado, porque eu sempre comento muito aqui essa importância de quebrar algumas regras. Porque às vezes a pessoa fala assim, passou a oportunidade. A pessoa deixa. Então, eu vejo que as pessoas que têm sucesso são pessoas ativas, que elas vão atrás. Eu só aceito se eu ouvir o último não. E vai atrás, mesmo fora de época, e você em 2 dias se moveu e deu tudo certo. Exatamente. Que era uma coisa que eu queria muito, né? Que quando assim ficou resolvido de eu ir, porque eu sou uma pessoa que resolve as coisas muito rápido. Meu tempo é muito rápido. Então assim, eu nunca tinha morado fora, eu tinha um namorado de muitos anos. Então assim, sabe quando você não pensa em nada? Você pensa assim, eu quero ir porque eu quero aprender. Então assim, e acabou que meu pai viu que eu estava muito determinada, que eu queria muito ir. E aí foi isso que você falou. Eu falei, eu vou, o não eu já tenho, entendeu? Mas como é uma coisa que eu queria muito, eu acho que eu demonstrei isso, que eu liguei, eu pedi pra falar na época, eu só não mandei documentação não. Eu liguei, pedi pra falar lá, com quem coordenava a pós, a questão do estágio. A atitude foi toda diferente, né? Que gente que fica parada esperando, a coisa nunca acontece. Porque eu já sabia que eles iam me falar não, porque já tinha passado a época. Enfim, deu tudo certo. E eu fui pra lá, pra São Paulo. Fiquei lá 1 ano morando lá. Fiquei só estudando, fazendo estágio, fiz a pós, fiquei lá no GANEP um tempo também auxiliando eles, porque eles tinham um projeto de pesquisa demais. Eles fazem muita coisa. Fiquei lá, terminei o estágio e fiquei lá. E foi aí quando eu voltei, numa vinda minha pra Goiânia, antes de terminar, eu fiquei sabendo que tinha uma empresa que estava contratando nutricionista nessa área clínica. E eu já fui, porque igual eu tô te falando, o meu tempo das coisas é muito adiantado. Então eu não esperei terminar, pegar minhas coisas, mudanças, chegar aqui e pensar, agora eu vou procurar emprego. Porque eu nunca fui assim. Você já foi? Porque eu já sabia que eu ia terminar, que tinha data pra terminar. Então eu tinha data pra voltar. Fui nessa empresa, não, deu super certo, fiz entrevista, já saí contratada sem terminar meu curso em São Paulo. Aí ele falou assim, não, quando você voltar, sua vaga já está garantida. Você é danada mesmo, né, Nossa? Mais ou menos, né, Ju? Não, danada que eu sei. Aí eu falei não, aí fiquei super feliz, né? E meu pai me deu um apoio, porque ele falou, ele sempre apoiou a gente ter o próprio negócio se quisesse, mas ele não ia deixar se eu não fosse empregada primeiro. Então é outra questão também que outra visão dele. Você tem que se preparar, depois você tem que entender das bases do negócio, do trabalho, para depois se aventurar. Exatamente. Porque ele sempre teve o próprio negócio dele, mas ele começou como empregado. Então ele sempre falava, você tem que enxergar o lado do empregado também. Então você tem que ser empregado para você sentir o que é ser empregado. Então ele falou, não, você não vai abrir ser seu pai. Nós vamos marcar um dia, a gente almoçar, jantar, vou lá conhecer seu pai. Pois é. E aí, menina, ele pegou, aí eu peguei e o meu emprego ficou tudo certo. E ele falou, não, agora você vai trabalhar. Aí trabalha, conhece a empresa, tudo. Fiquei na empresa praticamente 1 ano, nessa empresa. Foi ótimo, aprendi muita coisa, a parte de clínica, consegui aplicar o que eu aprendi. Então isso é muito bom, porque lá na pós foi que eu aprendi mesmo a pegar um paciente de UTI, a pegar um paciente com sonda, a fazer um cálculo de uma dieta. Foi lá que eu aprendi. Foi na pós-graduação. Foi uma coisa bem focada, porque a gente ficou 1 ano só fazendo isso. Então me deu muita segurança, né? E aí eu falei, pai, aí foi quando a gente conversando, e nesse meio tempo, como funcionária, porque eu trabalhava 6 horas, eu não queria trabalhar o dia todo porque eu queria consultório. Meu sonho sempre foi consultório. Então,
que eu conversei com você antes de ir pra São Paulo, lembra? Eu acho que quando eu formei, um negócio assim. E aí, eu que sempre queria ter consultório. Meu pai, não, então agora você monta seu consultório e vai trabalhar e vai ter seu consultório. Montei meu consultório. Graças a Deus foi ótimo, porque eu gosto muito de consultório também. E foi outro tipo de contato com outros tipos de pacientes, outra visão. E em relação ao consultório, que é o que eu falo muito para as minhas amigas, para essas minhas que estão formando, se você montar um consultório e não for atrás de pessoas para indicar pacientes para você, você não vai ter paciente. Então, como a minha área é uma área clínica, eu fui fazer visita para médico. Então, o que eu fiz? Eu fiz os meus cartões, fui em clínicas que eu conhecia, nos médicos que eu já conhecia, porque a minha família não tem médicos. Então, eu não tive que ir de médico para me indicar, porque meu primo e meu tio não tem ninguém médico na minha família. Mas tem amigos médicos. Aí eu fui. E até se não tivesse amigo, eu tenho certeza que você iria. Não, eu ia. Eu fui nos é amigos e fui em gente que eu não conhecia. É pessoa de atitude, entendeu? Que vai atrás e faz a Aí eu pegava, chegava, me apresentava, me colocava à disposição, falava que eu tinha feito a pós-graduação, nessa área, que eu estava disposta, que ele pudesse encaminhar os pacientes dele para mim. Acabou, Ju, que eu tinha em Goiânia uns 3 obstetra que mandava paciente para mim gestante, não dava conta de atender. Olha, funciona. É porque muita gente fica parado, esperando chegar, e uma coisa que a gente bate na tecla, que é a Lilinha, com os cursos dela, com o consultório dela, a Arícia, mas todo mundo que vem aqui falou isso. Sabe, da importância de você se mover para ir atrás do que você quer. Mas sabe o que eu acho que falta muito nas pessoas? Eu vou te falar a verdade, que eu vejo muito. Falta humildade. Entendeu? Falta muito isso. Falta. Porque é vergonha, as pessoas acham que é vergonhoso um profissional formado ir lá na porta de um médico. Acho que você está mendigando, não é isso, gente. A verdade é assim, todo mundo começa negócio, relacionamento, networking. Exatamente. A Lilinha deu uma entrevista aqui mês passado e ela falou, porque ela trabalha com educação nutricional infantil, ela ia para a porta das escolas distribuir panfleto. Eu nem sabia disso. Pois é. E aí eu nessa entrevista eu descubro um monte de coisa legal que vocês me contam. Olha o grau de humildade. Exatamente. Né? E foi atrás e tá com consultório cheio, como você tinha o seu também. E a grande maioria fala, eu quero formar e montar um consultório. Como assim? Vou ficar lá dentro da sala com ar-condicionado, os pacientes vão bater na minha porta e eu vou ter muito paciente. E as coisas não funcionam assim. Então, realmente, no consultório também eu fui atrás. Então, eu comecei a movimentar bem o consultório. E como que surgiu a ideia da farmácia de manipulação? Eu estava trabalhando dentro de uma empresa na área clínica. Então eu lembro que eu tive a ideia, eu falei, gente, por que não que os meus pacientes reclamavam muito do que encontrava no mercado de indústria? Pausa. Eu fico super convencida, porque ela me contou, falou assim, Ju, não conta pra ninguém, que eu vou montar um negócio, não conta. Foi eu fiquei caladinha esperando só o negócio Foi mesmo, eu não tô lembrando dessa parte. Quando não conta pra ninguém, eu falei, pode deixar que eu não vou contar. E eu, fiquei só esperando, lembrou? Foi. E eu fico toda convencida quando ela conta isso. Tá vendo? Aí, acabou que eu falei, gente, essa ideia vai ser boa, porque assim, como que os meus pacientes vão usar suplementos? Eles reclamavam pra mim que ia tomar um whey protein, era muito doce. Ia comprar um whey de uma marca tal, só tinha sabor morango. Chegava lá, só tinha sabor morango e o pote, além de ser só morango, era um pote gigantesco. Enjoava do sabor. Aí eles falaram, nossa, mas é difícil. Então eu vi a dificuldade em usar o suplemento. Aí eu falei, gente, se a gente tivesse um lugar, que eu não sabia que era uma farmácia de manipulação, um lugar onde a gente pudesse fazer um suplemento de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, por exemplo, se ele quer sabor baunilha, morango, adoçado ou não adoçado, ele vai escolher para que seja feito conforme a necessidade dele, o paladar dele. Só que eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Porque a indústria de alimentos não é, porque eu não vou atender pessoa jurídica, tem que ser pessoa física. Aí eu fui pesquisando, acabou que eu pensei, falei, gente, na empresa que eu trabalhava eu podia fazer isso. Eu pensei, vou lá no meu chefe dar ideia para ele. Olha só, que eu vesti a camisa da empresa, porque eu não pensei em abrir farmácia nessa época. Eu fiz isso. Você deu a ideia pra ele? Dei a ideia pra ele. Ele não quis. Só que ele não entendeu o que eu falei. A minha sorte foi que ele não entendeu. Porque ele achou que fosse uma empresa de revenda de suplemento de prateleira. E não de fracionamento. Porque lá tinha um laboratório que fazia dieta integral. Então seria só fracionar os produtos.
Ele não entendeu. Aí eu peguei e desci assim, mas sabe quando você conta, a pessoa não entende, parece que ao mesmo tempo cai a ficha que foi bom ele não ter entendido? Depois que eu não fiquei você decepcionada pensou... que ele entendeu. Eu lembro direitinho, eu não fiquei decepcionada. Eu fiquei meio assim. Depois eu falei, nossa, que bom. É porque burra você nunca foi, né? Vamos falar português, claro, uma ideia de gênio dessa, pessoa, compartilhei. Você foi humilde, você não foi nem um pouco egoísta, que já chegou pensando nos seus pacientes, compartilhando com ele. Ele não aceitou, aí nem tanto, né? Você falou, não quero, vou fazer. Exatamente. E foi aí que eu cheguei no meu pai, conversei com meu pai. Gente, eu tô achando de novo. Eu não sabia dessa parte. Você não sabia? Que você te entrega a ideia. Tem que fazer assim, vídeo pra você saber, tá vendo? Eu fico sabendo de cada coisa boa. boa. A gente conversa pouco, a gente encontra pouco, e só no vídeo ela tá sabendo. Então, o que aconteceu? Aí eu falei, pai, eu tô com uma ideia assim, 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 assim. E, na verdade, nessa empresa, trabalhava a Lidiane Leal, que trabalha comigo hoje, que é farmacêutica e nutricionista. E eu cheguei nela e fui conversar com ela. Porque eu trabalhava na Interal e ela lá na Parenteral, como farmacêutica. E eu troquei uma ideia com ela, ela achou super interessante. Ela falou, não, isso aí que você está falando tem que ser uma farmácia de manipulação. Porque você vai pegar as matérias-primas, vai misturar, vai fracionar e vai entregar para o cliente final. Então isso você só pode fazer numa farmácia de manipulação. Aí eu fui na vigilância, conversei e tal. Ninguém sabia, porque é uma coisa muito nova. Até hoje, a gente sofre muito com isso. Não tinha, né? Exatamente. Uma categorização definida, exatamente. né? Até hoje a gente sofre muito com isso. Aí ela falou, não. Aí eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, eu tô pensando em fazer isso, mas uma nutricionista, farmácia de manipulação, porque farmácia de manipulação é igual a farmacêutico, né? Falei, pai, mas é o que eu quero fazer, tem que ser uma farmácia de manipulação. Aí fui conversando, acabou que como eu expliquei muito bem a história pra ele, como eu tinha tido essa bagagem de São Paulo, eu tinha estudado e tal, falei pra ele que eu tinha visto, que eu pensei nisso lá, que eu tava pensando em fazer isso e tal. Ele falou, não, então tá bom, então pode olhar. Tá bom. E aí, na época, a irmã da Lidiane, que é a Denise, tava saindo da farmácia de manipulação que ela trabalhava. Que ela tinha trabalhado muitos anos em farmácia de manipulação, tinha experiência. Então, assim, foi a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Então, as duas estão desde o começo lá? Desde o começo. E assim, a Lidiane entrou depois, porque ela continuou nessa empresa um tempo, depois ela saiu. Aí ela ficou um tempo afastada, depois ela voltou. Aí ela ficou você está contando aí, eu estou vendo assim, todos os elementos que acabaram sendo importantes na geração dessa ideia. A sua atitude, em primeiro lugar, e a sua visão, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa visão, ou não tem coragem, né? Então teve a Ana Lúcia com esse espírito empreendedor, a questão da graduação, como você se dedicou e já descobriu que área que você gostava, porque tem gente que nem fica muito na dúvida, então essa questão de se conhecer e de ser de atitude faz muita diferença. O apoio familiar, com certeza você falou do seu pai várias vezes, né? Não são todas essas condições que são essenciais para falar assim, não, se a pessoa não tiver nada disso não vai dar certo, mas foram fatores importantes. E aí veio a questão da experiência de São Paulo, que foi experiência hospitalar, depois da experiência no consultório, que são outros modelos de paciente, mais a atuação na empresa. Então, assim, foi um monte de circunstâncias e uma bagagem muito grande que fez com que você conseguisse se planejar bem. E aí que eu quero chegar, porque às vezes a pessoa só tem uma ideia meio crua, mas não tem bagagem, ou a bagagem formal mesmo, do estudo, da pós-graduação, ou o dia a dia com o paciente, porque você percebeu toda essa necessidade para criar um negócio e falar, não, realmente vai dar certo porque as pessoas precisam disso. Exatamente. Né? Então, tudo isso junto, que eu acho que foi o segredo de fazer o negócio virar, começar e ir indo bem, né? Exatamente. Não, somou tudo, né? Somou tudo. Somou tudo. Na verdade, assim, eu acho que realmente era pra acontecer. E uma providência divina aí, porque o anjo da guarda, seu anjo da guarda tampou o ouvido lá do seu chefe, falou, você não vai ouvir o que ela tá falando. Exatamente. Porque ele já tinha tudo montado. Exatamente. Mas quando eu saí de lá e montei, ficou essa coisa, não ficou muito bom, entendeu? Porque ficou aquela coisa assim, depois eles entenderam o que eu tava falando, aí... Ficou parecendo que você virou as costas, saiu e montou um concorrente, né? Exatamente, que não era concorrente. E você entregou pra ele, explicou pra ele que não quis. Exatamente. Ai. E aí acabou que a gente montou e deu tudo certo. Então até hoje estamos aí, graças a Deus.
E hoje você vive exclusivamente da farmácia da nutrição, não tem nenhum outro negócio? Não, na verdade eu tinha um consultório, aí eu saí dessa empresa que eu trabalhava, né, pra me dedicar a montar a farmácia, porque a gente ficou um ano planejando. Um ano planejando? Um ano planejando. Um ano até a gente abrir as portas. Uma simples farmácia de manipulação. Não é uma coisa assim também. Exatamente. E na época não tinha, por exemplo, whey protein, sabor original, como tem hoje. Antigamente, há 10 anos atrás, você não tinha fornecedor, acesso a fornecedor. Então o que eu fiz? Eu falei, eu lembro direitinho, a primeira empresa, eu falei, eu preciso achar um fornecedor bacana de whey. Achei um fornecedor bacana de whey. Eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer para ele mandar a amostra para mim? Porque eu não tenho nenhuma empresa. Eu sou uma simples nutricionista que mora no Brasil, que o pessoal dos Estados Unidos tem o maior preconceito, Goiânia. Falei, quer saber de uma coisa? Foi outra coisa que, tipo assim, que eu fiz e não sabia se dá certo ou não. Eu pensei que não ia dar. Porque eu mandei vários e-mails e ninguém me respondeu e esse me respondeu. E é o maior fornecedor de whey protein do mundo. Não é à toa que ele é o maior, né? Por isso que eu falo que a gente não... Exatamente. Não é à toa que ele é o maior. Exatamente. Aí ele foi, mandou pra mim, de lá dos Estados Unidos, pra minha casa, porque eu falei que eu estava montando uma empresa, mas que eu não tinha documentação da empresa ainda. Expliquei por e-mail. Fiz um e-mail, peguei, escrevi em inglês o e-mail, tá macarrônico, mas escrevi, né? Mas ele entendeu. E mandou pra meus produtos. Eu fui pra cozinha da casa da minha mãe. Fui pra cozinha. A gente foi pra testar os produtos e tudo. Foi quando... Então, assim, na verdade... Eu tinha meu consultório também, mas estava me consumindo muito, eu gostava muito do consultório, então eu tive que acabar com o consultório com dor no coração, sabe? Foi como aconteceu comigo, né? Muita dor no coração, porque eu gosto muito de consultório. E acabou que eu tive que direcionar os pacientes, porque realmente não tem como. Acaba que eu não sou muito a favor, porque eu tenho as prescritoras, que são minhas colegas, que encaminham para a farmácia, né? E eu não concordo muito de ter esse vínculo direto. Eu acho isso antiético, eu não gosto. Você fala o vínculo direto... Tipo assim, eu prescritora, se eu prescrevesse pra supleforma, entendeu? As pessoas iam, né? Estranhar. Entendeu? Então eu não gosto. Então eu falei, não, vou abrir mão porque a supleforma realmente precisa de mim lá dentro. E hoje eu só estou lá e sou nutricionista lá. O negócio, ele, pra funcionar bem, ele tem que ter a gente lá dentro mesmo, não tem jeito, né? Esse negócio de ficar meio a meio, o negócio não anda. Por isso, Ju, que a gente nunca foi a favor de ter filial. É uma coisa que as pessoas... Eu tenho certeza que as pessoas se perguntam, entendeu? Porque, mas por que a Supleforma não abre outra loja e tal? Porque... E eu não sou muito a favor, porque eu acho assim, o negócio é tão difícil a gente estar perto, indo uma filial que você não está presente. Você fala em termos de qualidade exatamente, mesmo, né? Exatamente. Porque o administrativo ainda dá um jeito, mas acho que na qualidade é onde pode perder. Exatamente. Então, assim, acaba que o prescritor não sabe onde aconteceu o problema, onde o cliente dele manipulou o produto, não acha que o farmacêutico estava aquele dia, você entendeu? Então, assim, eu acho que não funciona. E você falou da questão de ser nutricionista e nutricionista na supleforma. Aí, duas coisas que eu quero te perguntar. Primeiro, o seu dia a dia lá, como gestora, não são só atividades de nutrição. Não. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade... eu conheço o seu dia a dia, sei que são várias atividades lá. Exatamente. Como as minhas irmãs trabalham comigo também, então a gente distribuiu as funções em Sua ideia já deu conta de colocar a família inteira lá. Graças a Deus. Nada melhor que as minhas irmãs para trabalhar comigo. Então, o que acontece? A gente distribuiu as funções. Eu fiquei mais com a parte mais pesada do que eu faço é a parte técnica. Então, meu tempo é mais focado na parte técnica. Então, eu faço envolvimento de novos produtos, faço busca de novos produtos, então eu tenho que sempre atualizar, sempre olhar o mercado. A parte de visitação médica também, eu que acompanho, né, como que está sendo feita essa visita, material técnico, treinamento. Então eu fico, na verdade, Ju, a minha parte, agora, quando algum funcionário, né, nossa, de férias, uma gerente, alguma coisa, acaba que a gente assume um pouco a função, né? Mas a minha função, basicamente, hoje na Supleforma é isso. É a parte técnica e a parte comercial de visitação externa. Certo. Que é a parte que eu me dedico mais. E que é uma parte, principalmente aquela parte de criar novos produtos, é uma parte bem difícil.
É uma coisa bem desgastante, porque você tem que entrar mesmo de cabeça naquilo ali e vivenciar, sabe? Isso a gente sonha, a gente vai dormir e sonha e com o nome do produto. As pessoas não imaginam como a gente fica mergulhado no nosso trabalho, né? Acha que a coisa, não imagina tanto o negócio porque eu amo o que eu faço, entendeu? Eu amo a nutrição. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas muita gente pergunta pra mim, o que o nutricionista faz dentro de uma farmácia de manipulação? Porque realmente o responsável técnico por uma farmácia de manipulação é o farmacêutico. Quando você fala em farmácia de manipulação, é o farmacêutico que vem à cabeça. Quando o médico liga para conversar, alguma coisa assim. Só que nós somos uma farmácia diferenciada. Entendeu? Lá, o farmacêutico e a nutrição têm voz ativa do mesmo jeito. Lá não tem ninguém melhor que o outro. E eu sou testemunha disso, né? Porque eu conheço o dia a dia da sua empresa. Exatamente. Então lá é muita parceria. Então, assim, por isso que eu acho que as coisas fluem. Porque todo mundo sabe o seu lugar. Sabe o momento de se posicionar. Sabe o momento de deixar o próximo, o seu colega, assumir aquela função que não é pertinente a ele. Hoje vocês estão com quantos funcionários? Uns 45. Tá bem grandinho lá. Tá bem grandinho, graças a Deus. E a minha outra pergunta ainda sobre a questão de ser nutricionista é em relação à parte ética, de marketing, porque eu sei, assim, a Ana Lúcia tem uma prática muito legal de que quando algum nutricionista que tem menos experiência faz alguma prescrição, que ela fica com dúvida ou que ela pode fazer alguma sugestão, ela entra em contato direto com os profissionais. Tem muita gente que é recém-formado, tem pouco tempo de consultório, eles têm um trabalho que eu acho assim, extremamente educativo para esses profissionais. Então tem toda uma conversa de como fazer a prescrição. Eu sei que as meninas que visitam orientam em relação a isso também. Como eu sei que tem pedidos de produtos que não seriam tão indicados, ou que a vigilância muitas vezes não permite, e aí você vai ter, eu sei que você fala não, mas eu queria que você falasse sobre essa questão de ética, marketing, a necessidade comercial de você manter a sua empresa bem, com lucratividade, mas sendo uma nutricionista. Como que é isso no seu dia a dia e com esses profissionais que você tem que falar não para eles? Isso é complicado. Por quê? Porque eu falo assim, que a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Então, eu tenho que zelar pelo meu nome. Eu tenho que ter meu nome aonde, quando eu chego nos locais, as pessoas olham pra mim e não querem fechar as portas. Porque o nome é a única coisa que a gente tem, que ninguém vai te tomar na sua vida. Então, Ju, a primeira coisa eu penso, lógico que ganhar dinheiro é muito bom, mas a ética profissional, ser nutricionista é em primeiro lugar. Então, como eu falei, eu não sou marqueteira, porque eu já vi muitas nutricionistas que são nutricionistas e fazem marketing e falam, eu não sou nutricionista mais. Eu sou marqueteira. As pessoas perguntam pra mim, fizeram o celular dentro do falar que não. Exatamente. Então, assim, não, eu exerço a nutrição e muito. E sempre a nutrição vem em primeiro lugar. Por isso é que a gente tem o tempo que a gente tem no mercado. Porque a gente não pensa só em vender produto. Logo quando a gente abre as plataformas, as pessoas chegavam lá achando que era um diet shop, essas lojas que vendem suplemento. Esse pessoal que treina na academia lá. Falava assim, você trabalha com whey protein? A gente falava, tem. Aí eu ia lá na recepção, que era só eu nutricionista. Aí ele queria que a gente fizesse para ele. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Farmácia de manipulação, a gente só pode enviar produtos com receita. Então, o que eu posso te orientar é você procurar um profissional nutricionista, fazer uma consulta e com a sua receita você vem aqui, que a gente tem o maior prazer em fazer a sua receita. É porque o resultado dele vai ser muito melhor. Exatamente. Então, eu acho que quando a pessoa trabalha com ética, o final, tudo finaliza bem. Porque o que adianta eu vender um produto para ele, ele sai satisfeito, eu ganhei meu dinheiro, vendi, e ele saiu satisfeito porque ele pegou o produto dele. Ele vai usar, não vai ter o resultado, porque eu como nutricionista eu sei, ele não vai voltar na minha farmácia. Ele vai falar para as pessoas que o whey protein que eu vendi para ele não funciona, não é bom, não é um produto bom. Então é um cliente que eu tenho lá na frente falando mal do meu produto. Então para que eu vou querer isso? Então a gente tem que pensar só numa venda imediata. A gente tem que pensar o tempo de empresa a longo prazo. Então é isso. O nosso lema lá é esse, entendeu? Então assim, a gente não tem parceria com pessoas que só querem preço. A gente lá, a primeira coisa é a qualidade. Então os meus fornecedores me conhecem. Quando vão apresentar alguma matéria-prima para mim, já sabe.
que eu não perco adianta apresentar qualquer coisa. Não adianta, entendeu? Eles já sabem, eu sou muito criteriosa em relação a isso. Eu penso assim, melhor você ganhar menos e vender qualidade e vender sempre. Entendeu? Então é aquilo que eu falo para todo mundo lá. Não empurrar suplemento em cliente. O cliente tem que sair satisfeito. Tem que sentir que ele fez uma boa compra, porque eu confio no produto. Então, se ele quiser comprar 200 gramas e ele precisar usar 1 quilo, não vou ter problema nenhum, porque eu sei que ele vai voltar. E ele volta. Então, essa é a questão. Ele volta muito satisfeito, que resolveu o problema dele. Então, não quero vender para ele 1 quilo, porque se ele experimentar e não gostar... Eu conheço alguns bons clientes fiéis de vocês. De gente que fala pra mim, eu não compro mais em outro lugar, porque eu vi a diferença. Entendeu? Então é isso. Então, assim, existe muito o pessoal fala muito que farmácia de manipulação troca muito ativo de receita, que isso envolve a ética, como você comentou aí agora. Isso eu não admito em hipótese nenhuma. Nunca a gente fez isso na farmácia, não admito, a não ser que o médico autorize quando a gente entra em contato com o médico. Mas isso só com aceitação do médico ou do prescritor. A gente não faz isso. Por mais que às vezes eu sou técnica, eu falo assim, o que tem? Eu sei que esse whey aqui é similar a esse, mas eu não prescrevi aquele produto. É em respeito à receita. Não é você que atendeu o paciente, não é você que conhece a história dele. Respeita o paciente ou o prescritor. Exatamente. Eu acho que o respeito tem que ser em todas as áreas. Com quem prescreve, com quem vai consumir o produto. Entendeu? Que eu acho que tem que ser tudo junto. Nossa, muito legal você falar isso, porque entra assim, quando você fala assim, eu amo o que eu faço, e o que a gente tem é um nome, sabe? Porque o mercado, em todas as áreas, tem empresas, tem profissionais, tem empresas que têm essa dúvida, né? Fala assim, nossa, será que se eu negar uma venda, vou estar tendo prejuízo? De fato, e não, você vai ter lucro a médio e longo prazo. E é importante porque, assim, tem muita gente que está assistindo o vídeo e que está formando agora, ou que está querendo mudar de emprego, ou está querendo montar um negócio, e às vezes fica nessa dúvida, fica nesse embate. E assim, a sua segurança de falar assim, ele pode comprar só 200 gramas, porque eu sei que ele vai voltar para buscar os outros 800. Essa segurança aí... Exatamente. Te faz dormir mais tranquila, né? Exatamente. Nossa, muito porque legal. Eu só vendo uma coisa que eu acredito, né? Que eu confio. Eu não dou conta, infelizmente. Eu falo que o marketing tem um limite para mim. Eu vendo uma coisa que eu acredito, que eu confio, que eu sei que vai dar certo. E essa questão dos clientes, como vocês fazem? Sei que você tem uma equipe de visitação. Essa busca dos clientes, esse relacionamento com os médicos, os clientes finais, quais as ferramentas que vocês mais usam para a captação de clientes lá para a farmácia? A gente faz a visitação médica, que é o nosso marketing direto, com quem prescreve o produto, né? Que no caso o médico que vai conhecer o produto, ou as nossas colegas nutricionistas vão conhecer o produto, vão prescrever. Com aquela prescrição, o paciente vai até a Supleforma, se ele quiser, ele tem outra farmácia de manipulação, que ele pode fazer orçamento, à vontade, compra o produto. Então, a gente fez a venda. Esse é o marketing que a gente tem. A gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, que a gente faz o marketing. Tem um blog também. Tem um blog, que eu achei que, assim, essa parte a gente teve que ir para isso, porque eu acho que é muito importante, né? Hoje em dia o tempo das pessoas é muito corrido, então você tem que ir até o cliente. Isso é muito importante. Eu costumo falar, só te cortando um pouquinho, que o bom da internet é isso. Uma das coisas boas, né? Que eu defendo ardamente. Para mim, eu vejo 1 milhão de benefícios. Mas um deles é esse, que o cliente, ele te encontra na hora que ele tá te procurando. Exatamente. Então, como é um marketing de permissão e não um marketing de evasão, que você tá vendo uma revista e tem uma propaganda lá no meio da reportagem. Exatamente. Quando tá assistindo televisão, passa uma propaganda que atrapalha seu filme. Exatamente. Internet, não. A pessoa que vai atrás e te encontra. Exatamente. Então, é só felicidade. Se você dali prestar um serviço de qualidade, oferecer um produto de qualidade, ela vai ficar duplamente feliz e ela fica sua fã para sempre. Exatamente. E a gente tem também a prescrição farmacêutica, que agora foi liberado com essa nova lei, né? Então, o farmacêutico pode indicar uma lista de produtos, não são todos. Tem aqueles que são só prescrição médica. Então, alguns produtos eles podem passar. Então, isso foi um benefício, né? Porque a gente faz uma anamnese, a gente conversa com o paciente, não é simplesmente uma coisa que a pessoa liga e a gente faz o que ele quer. Não funciona assim. E, na verdade, a gente tem os eventos que a gente faz, parcerias, né? Os eventos que a gente faz, de levar produto, que o pessoal experimenta, degusta, né? Então, assim,
O nosso foco é fazer com que, quando o cliente veja a Supleforma, alguém fale para ele, ele fale assim, eu já ouvi falar dessa farmácia. Não é pegar o cliente e falar assim, vou lá nessa farmácia fazer a minha receita. Tem cliente que faz isso. Mas é que eu acho assim, quem não é visto não é lembrado. Então eu acho que o marketing, ele faz um reforço de marca. Faz as pessoas conhecerem que a Supleforma existe. Por isso é que o nosso símbolo, que é a molécula, que é a parte mais forte, quando você fala o nome, a pessoa às vezes fica meio assim, mas quando ela pega a foto da logomarca, ela lembra que ela veio em algum lugar, porque marca muito, né? Então, o importante é isso, é ele sentir um conforto. Quando ele pega uma receita, o prescritor fala para ele que confia na farmácia, na Supleforma, ele, eu já ouvi falar dessa farmácia. Isso leva um conforto à pessoa. A imagem da farmácia já é positiva. Exatamente, entendeu? Porque quando a pessoa conhece, ouve falar por alguém, ou por algo, ou por algum marketing, ela se sente mais assim, mais próxima, né? E já ouviu falar bem, né? Porque não tem quem usa os produtos de vocês e não... Problemas tem, né, Ju? Problemas tem, mas os produtos, a gente tem. Mas aquilo que eu falo diferenciados, essa personalização, essa ideia toda, eu acho genial, eu sou fã da Supleforma, né? Assim. Pronto, falei, sou fã mesmo. Porque assim, problemas a gente tem, lógico, a gente faz muitas formas por mês, então assim, não deixa de ter problema. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente está lá para colher os frutos e para receber críticas também. Porque ninguém é perfeito, entendeu? Então eu tento garantir para o meu cliente 100%, mas pode acontecer às vezes de não ser 100%. Mas a parte que a gente não soube corresponder, nós vamos até o fim para poder finalizar e para deixar o cliente satisfeito. Uma coisa que eu falo muito, assim, e serve para todas as áreas, para todos os negócios. Eu falo até em aula isso. Errar, todo mundo erra. A gente erra lá na CUC, vive errando. Só que você tem que, primeiro, assumir o seu erro. Então, se o cliente procura falar que tá errado, fala, tá errado mesmo. Não fica disfarçando, querendo fazer os outros bobos, não. Fala, tá errado. Exatamente. Segundo, vou consertar. Exatamente. E, se possível, vou te recompensar. É isso daí que as pessoas querem. Se você fizer isso, você vai estar sendo super claro, transparente, vai corrigir o problema, solucionar o problema da pessoa e ainda vai ficar com a imagem positiva. Exatamente. Porque ninguém quer perfeição dos negócios de ninguém. Ju, mas porque na hora de vender, que não tem problema, isso não é difícil, não, isso é fácil. O problema é você conhece a pessoa, a empresa da qual você é cliente, quando você tem um problema com ela, e você vai lá para resolver e a empresa resolve para você. Exatamente. É isso, você conhece as pessoas dessa forma. Então, por isso, quando as pessoas falam assim, você só conhece com quem você casou quando você separa. Mas, de tudo, isso é um ditado que as pessoas falam, mas isso é muito verdade no nosso meio. Na hora do problema, exatamente, que você tem as que pessoas se empresa, transformam, né? entendeu? Então, assim, e as coisas não são assim. Então, a gente tem que estar preparado. Quem tem empresa ou quem tem um consultório tem que estar preparado para isso. Não é fácil receber crítica, ter problemas, enfrentar. É chato. A gente quer que fique tudo bem. Exatamente, mas vai ter. A Ana Lúcia tem 2 filhas, uma mulher super ativa, vocês estão vendo. Já fui lá na casa dela, né? Ai, eu quero de novo, tá? Nossa. Aquele bolo tava tudo, aquele café tava tudo. Nossa Senhora. Então, uma vida super ativa. Comeu nada, mentira. Comi um pouquinho, né? Eu não posso comer muito, porque se eu for comer tudo que eu tenho vontade, gente, eu viro uma pipa, porque eu adoro comer, vocês sabem. E pra gente que é mulher, você com filhos, marido, farmácia, empresa familiar, que todo mundo acha que é o sonho, mas que tem um monte de problemas, até porque a intimidade às vezes é um problema. Exatamente. Né? Como que você consegue estruturar isso tudo, essa vida pessoal com a questão profissional? Como é que você consegue ser tão eficiente nisso tudo? Primeiro, eu sou mulher, né? Mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que homem não consegue, a gente sabe disso. Homem é uma função. Então, se a Supleforma fosse de um homem, ou o homem era solteiro, a Supleforma já tinha ido pro brejo. Ju, mas exatamente. Aquilo ali precisa de ter uma mulher para dar um toque, assim, sabe? Para afinar, para pegar e aparar as arestas. Porque realmente não é fácil. Não é fácil, isso que você comentou, não é fácil. Então, assim, eu tenho 10 anos de farmácia, a farmácia é meu primeiro filho, né? Porque as minhas 2 filhas são mais novas. Então, realmente, eu falo que eu tenho 3 filhos, porque a Supleforma é um filho. Eu tenho que cuidar, eu tenho que preocupar. Né? É um filho, eu falo que é um filho porque eu não tenho férias, como você não tem férias de filho, né? Você não fala assim, eu estou de férias dos meus filhos.
Porque eu sou dona, por mais que eu não estou lá de cor presente, mas eu tenho problemas para resolver. Eu tenho que estar presente. Eu não posso simplesmente as pessoas não me acharem. Então, realmente, hoje em dia, para a mulher está muito difícil. Muito difícil. E que, às vezes, muitas mulheres usam isso para falar, não, por isso que eu não trabalho. Mas eu estava até comentando isso hoje. A realização pessoal é tão grande que eu gosto de fazer, eu amo, de novo, amo, eu já falei amo umas mil vezes, né? Eu gosto tanto do que eu faço que pra mim, se eu não tivesse isso, eu não ia ser realizada. Entendeu? Porque eu acho que o profissional na vida do ser humano, ele tem que existir. O lado profissional tem que existir. Você tem que se sentir útil. Você tem que sentir que o seu trabalho faz importância. Tem importância. Muda a vida das pessoas. Exatamente. Né? Então eu estava comentando hoje, quando a gente vende um suplemento para uma criança que tem baixo peso, que tem intolerância, que tem alergia, e que uma mãe pega o telefone para ligar na Supleform para agradecer a Supleform pelo produto, agradecer que a Supleform existe, porque antes não tinha suplemento. Então, e aquilo é muito gratificante. Aquilo é muito bom. Entendeu? Porque nós não somos uma farmácia que vende anorexígeno, que vende remédio, tarja preta para perder peso. Que eu acho que tem as suas indicações, tem os seus momentos, de acordo com a prescrição médica. Mas a gente vende qualidade de vida. Então isso é muito bom. Então a gente vai levar alegria, felicidade para cada pessoa. É um paciente com câncer que toma um suplemento, que a família está fragilizada e o paciente não está conseguindo comer nada e toma um suplemento nosso e melhora. E a família liga agradecendo. Então isso não tem preço. Então isso eu falo que é uma realização pessoal muito grande. Você receber esse feedback das pessoas. E isso acaba te fortalecendo para você conseguir administrar tudo. Exatamente. Da mesma forma que é um pilar na minha vida. Da mesma forma que os meus filhos são um pilar, marido é um pilar, casa é um pilar, a Supleform é um pilar na minha vida. Então sem ela, sem o meu lado profissional, eu não seria completa. Não teria esse brilho nos olhos. Exatamente. Né? Que eu tô vendo aqui. Podem falar muito, não chora, né? Chora, a Lilinha chorou, viu? Lilinha chorou aqui, né? A Lura chorou. O povo chora, gente. Eu quero ficar igual a Gabi Gabriela. Pra fazer o povo chorar. Frente a frente com Gabi, daquelas assim. Então, que é o meu primeiro vídeo último, que você chorar não fala mais não. Arranca lágrimas das pessoas. Bom, esse aqui eu já perguntei. Tá. Já contou aqui toda a questão de inovação, né, da farmácia. Tem alguma característica assim, específica em termos de inovação que você fala, olha, principal inovação, ou é esse conjunto mesmo, essa concepção da farmácia como um todo que você acha que é inovação? Como é que você lida com isso? Porque eu vejo que você sempre está lançando produto novo. Sempre você está ali, ó. A gente sempre tem que ter um novo. Não que o velho seja ruim. Né? Eu acho assim, a gente não vive só de novo. Né? O velho também, ele vive, ele está no mercado, se ele é velho é porque ele é bom. Se a gente tem um ativo que a gente vende há 10, 20 anos, as farmácias, é um ativo bom, dá resultado. Então, acho que a gente tem que fazer buscar. Então, a gente está sempre associando coisas novas, lançando coisas novas, mas coisas na qual eu acredito, como eu te falei. Então, tem algumas farmácias que tem alguns lançamentos que eu, como nutricionista, não concordo. Às vezes eu acho que eu poderia ser um pouquinho mais flexível, mas infelizmente eu não sou flexível assim. Igual eu tô falando aqui pra você, a nutrição é muito forte na minha vida. Eu não penso só como farmácia. Primeira coisa eu penso como nutricionista sempre. Então, isso pega muitas vezes. Porque às vezes eu vou colocar um produto de revenda na loja pra vender, eu não vendo uma linha que eu não prescreveria. Sabe? E às vezes vai me dar um lucro bom. Porque geralmente aquelas coisas que menos funcionam são as que te dão mais lucro. Eu estou passando isso com clientes de assessoria e marketing digital. Estou tendo que falar não para alguns clientes que falam, olha, o que você quer vender, eu não posso promover. Você entendeu? E que dá lucro, né? Esses danadinhos são os que mais dariam lucro pra gente, né? Exatamente. Só que são pessoas que são coisas passageiras, são produtos passageiros, são modismos. Entendeu? E que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, como a gente trabalha muito, não é fácil desenvolver coisa. Então eu vou desenvolver uma coisa que vai ser permanente. Que as pessoas vão usar uma fibra e vai ter um resultado. Porque eu vou vender Fiber Up muitos anos.
É isso que eu quero. Eu não quero lançar um produto para perda de peso que as pessoas vão usar, o primeiro mês vai ser lindo, o segundo mês ninguém quer olhar nem para aquilo. E a indústria vive dessa forma. Né? Ela vende uma inovação passageira e você entende inovação como algo de construção a médio e longo prazo, sustentação da empresa. Exatamente. E a indústria ela não está vendo o consumidor final. O dono, ele está vendendo para o distribuidor. Agora, se a gente vender uma porcaria, o cliente vai na nossa plataforma, pede para falar com o dono e eu tenho que ir lá. Eu não vou poder falar com o dono da farmácia, entendeu? Canal direto. Então não tem como, então eu tenho que vender qualidade, porque senão a gente não permanece no mercado. Então a primeira coisa que a gente faz lá é ser transparente, é trabalhar sempre dentro da ética, que é uma coisa que eu acho que é o que faz a empresa permanecer no mercado. Funcionários dessa forma, sabe, a postura de todos, a gente tem funcionário lá de muito tempo, muito tempo. Então assim, são funcionários que já conhecem a filosofia da empresa, que sabem o nosso modo de trabalhar. Como você comentou, é uma empresa familiar. Eu tenho as minhas duas irmãs que estão lá dentro. Lógico que tem as brigas, as desavenças, as funções, a gente pensa muito diferente. Gente, quando elas começam todas a falar ao mesmo tempo, é uma coisa. É muito divertido. E aí, todo mundo pensa que a gente está brigando, mas nós estamos só discutindo um assunto. Mas é bom que a gente brigue e faz as pazes, né? Então, assim, empresa familiar, realmente, a gente sabe que é um problema, né? Tem um lado bom, mas tem um lado complicado. Mas são parceiras, são pessoas que eu estou viajando, são pessoas de confiança. Entendeu? E aí você colocou aí todos esses prós e contras, você já viu que montar um negócio desse porte, porque a lei, não vai nem dar tempo de conversar tudo aqui, tem toda uma questão de legislação por trás. Exatamente. Olha, legislação da vigilância, legislação trabalhista, lei de lei, que negócio funcionário, muita coisa. Mas essa a farmácia de manipulação, só para vocês terem uma noção, a farmácia de manipulação é uma indústria farmacêutica menor. Toda a exigência que uma indústria farmacêutica tem em termos de qualidade, de matéria-prima, de controle, a gente tem que fazer. É muita coisa. Então não é uma coisa fácil e simples. E mesmo assim, uma ideia igual a sua, que é uma ideia maior, acho que das pessoas que eu trouxe aqui até agora é o negócio mais que mais requer preparação, mais planejamento. Acho que o negócio mais complicado até agora de todos que eu trouxe é a farmácia de manipulação. Mas para quem está querendo, nutricionista no caso, que é o maior público do nosso canal, querendo montar seus negócios, eu vejo muita gente falando, não, o mercado está saturado, o mercado está muito cheio, né? E você tem contato direto com vários nutricionistas e é uma nutricionista de sucesso. Como que você vê essa questão de todo mundo falar assim, tem muito nutricionista e está difícil da gente crescer, o mercado está saturado? Qual que é a sua visão em relação a isso? Tem muito nutricionista? Tem. Mas são poucos que são o nutricionista, né? Ouviram? Não, fala de novo. Que tem muito nutricionista, tem. Mas o nutricionista, a nutricionista, são poucos. Então eu falo muito para as minhas colegas. Vamos unir, fazer a nutrição de forma correta, ética, porque tem uma classe médica por trás, um pessoal querendo ocupar o nosso espaço, né? Querendo fazer com que a fome não exista mais, a nutrição não exista mais, a gente sabe disso. E se a gente não fizer a nutrição de forma correta, de forma séria e ética, nós vamos perder espaço. Os próprios nutricionistas estão dando motivo para os outros profissionais, porque às vezes pensa que o problema é um profissional de fora, que é um médico, mas é o próprio nutricionista que está dando motivo, então, para a classe ficar fraca. Então, a gente tem muito profissional. Eu consigo citar para você várias pessoas que eu admiro, que são pessoas sérias, pessoas que estão no mercado há muito tempo, mas são pessoas que não colocaram na frente o dinheiro em primeiro lugar. Então, tudo que você vai fazer, eu falo assim, Ju, todo dia é uma reflexão. Eu falo isso para as pessoas que eu converso com elas. Para um minutinho à noite e falo assim, como foi meu dia hoje? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Porque não é que eu ando com os problemas antes deles acontecerem, não é isso. Mas eu acho que quando você reflete, você está preparado, você se prepara melhor. Que é o que a psicologia ensina pra gente. Né? Você conversar com você mesmo. O que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz de positivo e o que eu fiz de negativo? E esse negativo, como eu faria de outra forma? Então a gente tem que fazer uma reflexão. E as pessoas trabalham
porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero atender, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero prescrever qualquer produto. Porque fulano fez, eu quero fazer também. Exatamente, entendeu? E não é o caminho, não é por aí. Porque pode ser que essa pessoa tenha um sucesso temporário. E eu não concordo de viver de sucesso temporário. Entendeu? Porque o sucesso pra mim é muito difícil de ser conquistado. Um sucesso duradouro, um sucesso de brilho, porque tem sucesso e sucesso, né? Um sucesso onde tem as estrelinhas que brilham, são poucas as pessoas que conseguem. Então eu me espelho nessas pessoas. São pessoas que lutaram para estar onde elas estão. E são nutricionistas, que eu tenho orgulho de ser nutricionista e ter as minhas colegas como você. Porque você me elogiou, agora eu vou te elogiar também, que é verdade. Obrigada. Você sabe que eu te admiro, que você sempre foi uma pessoa, como você falou, pessoa que eu chego, que eu converso, que eu conto as minhas coisas, que eu compartilho, igual a gente tá aqui, uma coisa assim mesmo, psicólogo, né? Então, assim, você foi uma pessoa extremamente importante na minha formação. Então, eu tenho que te agradecer muito também. Verdade. Agora tá ficando sem graça, gente, no meu canal. Mas é verdade, porque você é uma pessoa que, por mais que você é uma pessoa comunicativa, mas você é uma pessoa que sabe até. Você é uma pessoa que guarda segredo. Você é uma pessoa que as pessoas sentem liberdade de confiar em você. Então, assim, que eu acho assim, tudo conspira, né? Eu acho que foi conspiração de tudo. Foi. Então, assim, quando a gente vai relembrar, acho que eu podia fazer um livro, né, Ju? O que você acha? Mas é uma história, vamos fazer histórias. Então, a gente montou um livro com vários escreve. capítulos, assim, histórias de sucesso. Pois é, ia ser bom. Uma boa ideia, não? Então, eu admiro essas pessoas, entendeu? Pessoas como você, como outras colegas, que eu acho que é fantástico. Então, eu queria que as nossas colegas, as meninas que estão formando, as recém-formadas, ou até essas mesmas que já têm muito tempo, não desistir da nutrição. Não desiste. Nossa profissão é muito bonita. Entendeu? Os médicos queriam ser nutricionistas. Todo mundo quer ser nutricionista, gente. Sabe? Então vamos fazer nutrição não por ser a profissão da moda. Porque na época que eu fiz, nutrição não era nada. Ninguém sabia. Exatamente. Eu mais ainda. Hoje muita gente fala que quer fazer nutrição porque é a profissão, que não sei o quê, que o pessoal está muito preocupado com a alimentação e vai preocupar cada dia mais. Então, eu queria que as pessoas, que as meninas trabalhassem assim, que os meninos também, entendeu? Fizessem de forma ética, pra gente não perder o mercado. Porque, e outra coisa que eu falo muito também, uma coisa até que eu conversei com a Anne, quando ela estava fazendo estágio lá na farmácia, e eu falei com ela, porque as meninas às vezes formam, ficam meio perdidas, você tem as meninas que vão conversar com você, eu tenho as meninas que vão conversar comigo, né? Como tem. E que quando pede a minha opinião, eu sou sincera. Independente de ser minha funcionária ou não, eu estou dando opinião como profissional. A Luciana é uma das pessoas mais francas que eu conheço. Assim, o nosso relacionamento dá muito certo, porque é um papo reto de lá e de cá. Exatamente. Posso, não posso, não posso. Não posso dar certo, gostei, não gostei, pronto, entendeu? Então, assim, todos esses cuidados que ela tá falando, ela não tem muito rodeio também, não. Ó, deu, não deu? Exatamente. Você já dá opinião, você pode perguntar pra ela. Então, às vezes elas ficam com medo de chegar até mim e falar que vai sair porque tem uma oportunidade de alguma coisa. Não, gente, eu fico feliz pelo crescimento das pessoas. Então, eu prefiro um funcionário, um ex-funcionário satisfeito do que um funcionário satisfeito. Claro. Então, quando ela vem conversar comigo como outras, eu tô em dúvida se eu faço isso. Calma aí. Então, pensa, reflete. Porque na vida é assim. Eu vou fazer uma coisa, não conseguir, finalizo essa coisa, vou dar o próximo passo. A gente não pode querer abraçar o mundo de uma vez. Então, as pessoas não entendem. Monta o consultório, aí chega um paciente, um sonda quer atender, chega um paciente grande massa muscular quer atender, chega um paciente... Não tem jeito. O mundo hoje está especializado e a gente tem que ter foco. Eu falo que foco é o principal. Por que a Supleforma não faz homeopatia? Não faz hormônios? Porque eu ainda não achei o momento oportuno e eu acho que não vai agregar aos produtos que eu faço, entendeu? E se for para fazer mais ou menos? Exatamente. Então, lá a gente só faz o que a gente realmente consegue fazer. Eu prefiro falar, não, essa receita eu não consigo atender, a gente não consegue atender, que a gente não faz, mas o que o cliente fizer, eu garanto para ele. E é assim que você acredita que os nutricionistas, os profissionais devam fazer também. Exatamente. Com foco. Exatamente. Por isso que eu falo que tem que ser o nutricionista. Seja o nutricionista em gestante. Seja o nutricionista em paciente renal.
Seja, porque o mercado precisa disso, o mercado está carente As disso. pessoas precisam de referência. Gente, quando for consultar com o médico, pergunta pro médico se o médico, a maioria que eu consulto, queria ter nutricionistas para indicar. Não tem, não conhece. E por 2 motivos. Primeiro, porque tem aquelas que não sabem se divulgar, que é o que você comentou no começo, ou não gostam, ou não querem, e tem a falta mesmo de preparo. Exatamente. Generalista demais, de achar que a graduação é suficiente, que você começou a nossa conversa em relação a isso, da questão do preparo técnico, né? Para depois falar que ou não tem mercado, ou porque não consegue se estabelecer, que não teve oportunidade. Eu acho que essa coisa, esse papel seu de protagonizar a sua história, pegar e fazer acontecer é algo que falta mesmo em muitas das nossas Não, pensar assim, o que eu posso fazer? A pessoa espera que os outros façam por ela. Ela não quer sair do lugar, ela não quer dar o primeiro passo. Ela quer que o pai faça, que a mãe faça, que o irmão faça, que um amigo do pai, que não sei o que alguém ajude a arrumar um emprego. Que não sei. Gente, a vida não é assim. Se você não for atrás, são pequenas atitudes. A gente tem que ir atrás do que a gente quer. E a gente tem que ser o. Então, se eu me propus a fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo com excelência. Ana, minha última pergunta seria sobre uma mensagem que você fosse deixar para as pessoas, mas eu acho que a entrevista foi tão rica, tão legal. Você já falou um monte de coisas excelentes, sabe? Já deu, assim, muitas cutucadas nos estudantes, nos profissionais. Com essa... Para mim, a entrevista toda foi uma história de sucesso. Foi uma receita de sucesso, sabe? Assim, eu só tenho que te agradecer pela sua disponibilidade de vir. Pela sua disponibilidade sempre, né, Ana? Foi difícil, mas eu vim. Gente, a Ana Luz, ela nunca me fala não. Não fala mesmo não. Essa é uma verdade, ela não tá mentindo, é verdade. Ela nunca me fala nada. Às vezes ela fala assim, ó, Jô, isso não dá. Às vezes a gente quer fazer um evento, Jô, esse dinheiro não dá, mas vamos dividir. Então assim, mas ela nunca me fala não, porque assim, Ana Lúcia é uma pessoa parceira. E eu tenho assim, muito orgulho de ter não só a farmácia, mas você, a pessoa Ana Lúcia, como alguém assim que mora no fundo do meu coração, que é uma pessoa da minha confiança e que eu acho assim que eleva muito o nome da nutrição, faz um trabalho inovador, diferente, assim, sou fã muito mais do que fã da Superforma, eu sou sua fã incondicional. Nossa, obrigada. Viu? Você sabe disso, mas eu quero deixar isso aqui, ó, declarado. Recíproco, né? Obrigada, Ana. A gente dá muito certo mesmo, gente. Aqui, né? E como eu falei, acho que a nossa franqueza, nossa transparência, né? Relacionamento com transparência é outra coisa. Que tudo isso que faz a gente se dar tão bem. E a nossa alegria de trabalhar com o que a gente gosta é a principal receita do sucesso. Exatamente. Que isso chega até as pessoas, né? As pessoas percebem. Como você falou, brilho no olho, o jeito da pessoa falar, não tem como a pessoa pensar de uma forma e na expressão, no olhar você já percebe que a pessoa não está sendo ela, né? Quando a pessoa é ela, qualquer um consegue perceber. E eu acho que a gente passa essa verdade, que eu acho que é o mais importante. E só tem de agradecer. Sempre tentando acertar. Erramos, mas sempre tentando acertar. E assim, as portas da PUC estão abertas para vocês, para a empresa, para vocês, os funcionários. A gente até comentei na entrevista que a Anne deu aqui, né, que a gente ficou brigando. Não sei se vocês viram a entrevista da Anne e da Lúria, como elas deixaram de ser estagiárias para serem contratadas. Lembra que eu contei que a gente ficou brigando pela Anne? Nós duas! Todo mundo queria a Anne, né? Porque, graças a Deus, muitas pessoas boas se aproximam de nós também. Graças a Deus. Né? E é com essa mensagem positiva que eu Vamos continuar firme e forte, pra gente fazer a nutrição cada dia que passa mais forte, consolidada. Né? A gente quer colegas que pensem como a gente, que lutem pelos nossos direitos, entendeu? Vamos unir aí, né? E terça-feira que vem tem mais vídeo. Tchau, tchau.